respostas, não apenas respostas reativas, mas cada vez mais eficazes e, portanto, desenvolver uma aposta estratégica de antecipação, de preparação e de qualificação dos agentes e das instituições é fundamental. Portanto, o reforço da capacitação técnica, organizacional e institucional é um fator crítico para reforçar esta resiliência dos territórios, para melhorarmos a capacidade de resposta, para responder a situações de risco e emergência e, portanto, este webinar e aquilo que é as experiências que iremos trazer e que irão ser apresentadas pelos nossos convidados, no fundo refletem essa perspectiva de conhecermos aquilo que de bem e de bom se faz em Portugal e, no fundo, através dessas boas experiências, retirar também algumas lições de aprendizagem para o futuro. Estamos também, como sabem, num período de evolução tecnológica muito acentuada. A complexidade dos riscos é também cada vez maior e, portanto, há novos desafios para as operações de proteção civil, que exige modelos de atuação cada vez mais integrados, cada vez mais inteligentes, cada vez mais colaborativos. Portanto, a articulação entre os diferentes níveis de governação, é crítica, e foi demonstrado mais uma vez nestes eventos recentes, nomeadamente na Depressão Cristina, que houve aqui alguma desarticulação ao nível da resposta dos diversos níveis de governação, mas também o envolvimento das comunidades, a incorporação de sistemas de monitorização e apoio à decisão, são dimensões estruturantes para uma proteção civil cada vez mais eficaz, cada vez mais adaptativa, e portanto esperemos que esta sessão consiga explorar aquilo que os diferentes municípios estão a fazer em termos de resposta a estes desafios, quais são as soluções inovadoras e ajustadas àquilo que são as especificidades dos seus territórios, mas seguramente estas três experiências que iremos ouvir, sendo distintas, de algum modo são também complementares, porque permitem ter aqui uma reflexão muito rica sobre aquilo que é o caminho que devemos seguir em torno da capacitação e das operações de proteção civil, e portanto penso que será bastante rica esta sessão. Ela é tanto mais até pertinente à data de hoje, porque, como sabem também, o Governo está a apresentar hoje, durante a tarde, aquilo que chamou o Comando Integrado de Prevenção e Operações, ou seja, uma nova estrutura interministerial que tem como principal objetivo, no fundo, reforçar a capacidade de planeamento e de antecipação, com meios no terreno e de coordenação, portanto, no fundo também reforçando a necessidade de haver uma coordenação permanente entre as diversas estruturas, entre as diversas entidades e, portanto, também esta sessão, no fundo, terá aqui ensinamentos seguramente para aquilo que está a ser feito nos territórios. O nosso primeiro orador, e portanto vamos começar com o município de Cabeceiras de Baixo, que está representada pelo seu vice-presidente, António Ribeiro Fernandes, a quem agradeço mais uma vez a oportunidade de refletir connosco e de nos apresentar um projeto que tem sido desenvolvido no seu município, que é chamado Cabeceiras de Baixo Mais Verde, Proteção Civil e Gestão Integrada de Riscos. No fundo, uma iniciativa que reflete uma abordagem integrada àquilo que deve ser a gestão do território, àquilo que é a articulação da proteção civil com, de algum modo, a valorização ambiental e a prevenção de riscos, portanto, numa atuação mais transversal, mais preventiva, mas seguramente com lições muito interessantes que todos nos permitirão aprender um pouco com ela. E, portanto, passaria a palavra então para este nosso primeiro orador e agradecer mais uma vez ao seu vice-presidente António Ribeiro Fernandes a sua presença neste webinar. Ok, mais uma vez boa tarde a todos. É com muito gosto que participo neste fórum. Vou compartilhar então a tela. Ok. Pronto, o nosso projeto é então, como já foi referido, Cabeceiras de Basto Mais Verde, Proteção Civil e Gestão Integrada de Riscos. E consiste, ele está ainda em implementação, portanto, mas consiste na aquisição de meios materiais para a proteção civil e também já foi referido na introdução, no âmbito de aviso, no nosso caso, o Aviso Norte 2030. Os objetivos é prevenir riscos coletivos e a ocorrência de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes,
atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens e valores culturais, ambientais e elevar o interesse público, apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afetadas por acidentes graves ou catástrofes. Caracterizando o nosso território, o nosso município tem uma área de quase 242 km², distribuído por 14 freguesias, onde residem cerca de 15.558 habitantes. É um território eminentemente rural, onde se destacam cerca de 18.000 hectares ocupados por floresta. Esta não será uma área tão grande, portanto, são espaços florestais classificados em termos de ocupação de solo como área florestal. Floresta propriamente dita, infelizmente, é menos. Temos também 8.705 hectares inseridos em áreas classificadas como alta e muito alta perigosidade de incêndio rural. Portanto, a frequência de incêndios é bastante elevada. O nosso território está abrangido também pelo perímetro florestal da Serra da Cabreira, em 9.062 hectares. Portanto, o perímetro florestal da Serra da Cabreira está implementado em 2 concelhos, que é Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho. Portanto, isto corresponde a 37,5% da área total do território submetido ao regime florestal, e existem 10 comunidades locais de baldios. A área florestal está quase na íntegra nestes terrenos baldios. Daí a importância também da articulação com estas comunidades locais. Temos em 5 freguesias, 5 unidades, portanto uma em cada, 5 unidades locais de proteção civil, que têm como missão a coordenação e execução de ações no âmbito de proteção civil ao nível local, portanto ao nível da freguesia. São parceiros privilegiados do Serviço Municipal de Proteção Civil, graças à sua proximidade com as populações e ao conhecimento profundo da realidade particular do seu território, portanto, da sua freguesia. Contudo, a eficiência operacional destas estruturas está intimamente ligada a um conjunto de necessidades materiais consideradas fundamentais para a persecução dos seus objetivos de atuação, e também neste âmbito foram adquiridos materiais que foram fornecidos para estas unidades locais. Esta operação visa o aumento da eficiência operacional da Proteção Civil Municipal ao nível da previsão, resposta e reposição da normalidade após manifestação dos diferentes riscos territoriais, e apoiar a realização de investimentos prioritários que melhorem a resposta operacional e a preparação de entidades responsáveis pela resiliência do território face aos eventos extremos, promovidos pelas alterações climáticas que resultam em ocorrências extremas de múltiplos riscos. E também em fomentar a sensibilização da população para os riscos. Esta operação está alinhada com a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros número 11 em 2021, que estabelece 5 objetivos: fortalecer a governança na gestão de risco, melhorar o conhecimento sobre os riscos, implementar estratégias para a redução dos mesmos, melhorar a preparação face à ocorrência de risco e envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos. Enquadra-se também no Programa Regional do Norte, mais concretamente no objetivo específico RSO 2.4, que consiste em promover a adaptação às alterações climáticas na tipologia de ação, proteção civil e gestão integrada de riscos. As atividades a implementar dizem respeito a meios de sistemas de prevenção, de apoio à decisão e de combate a incêndios rurais. Temos viaturas, máquinas, equipamentos, ferramentas. As atividades de investimento foram definidas também tendo em conta as necessidades identificadas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Cabeceiras de Basto. Temos 10 atividades programadas para os anos de 2025 e 2026. Portanto, estamos ainda na fase de aquisição de alguns equipamentos. Por exemplo, esta atividade A1, a viatura de apoio à gestão de riscos, está
a decorrer o concurso para a sua aquisição. Depois, os equipamentos limpa-neves e distribuidor de sal já foram adquiridos, já foram utilizados numa outra viatura. Temos os EPIs, portanto, os equipamentos de proteção individual, ferramentas manuais e motomanuais, equipamentos de sinalização de ocorrências, rádios, portanto, equipamentos de comunicação, e aqui inclui-se também, por exemplo, o CIRESP, equipamento para operacionalizar zonas de concentração e apoio à população. Temos, em colaboração com a Cruz Vermelha do Arco de Baúlho, já 12 camas para alojamento de emergência. Temos também em aquisição um drone e este ano estamos a elaborar a implementação, a elaborar o plano de sensibilização e informação pública em matéria de proteção. Portanto, falta-nos adquirir a viatura, que está em concurso, e também o drone. Os restantes equipamentos já foram adquiridos. Em termos de indicadores de execução, em termos de área abrangida por medidas de proteção contra incêndios florestais, 18.445 hectares, portanto é a área florestal, que está, ou território classificado como área florestal. Veículos operacionais, temos um em aquisição. Equipamentos de proteção individual adquiridos com vista ao reforço da capacidade de combate a incêndios florestais, já foram adquiridos, 129. Depois, ações de capacitação, comunicação e informação, sensibilização e divulgação, vamos efetuar 8 ações, e a população que beneficia destas medidas é a população residente no nosso município, os tais cerca de 15.558 habitantes. Aqui temos um exemplo de um equipamento que foi adquirido, que foi utilizado nesta viatura da Proteção Civil, que é um dispensador de sal. Ele é utilizado em duas situações. Nós aqui temos altitudes, a parte mais baixa do concelho está nos 400 metros de altitude, mas a maior parte do concelho está entre os 700 e 1.150 metros de altitude. E nessa zona há a ocorrência de neve no período de inverno. Portanto, é utilizado nessa situação quando se prevê queda de neve, portanto, é colocado sal nas vias antes da queda de neve, para diminuir a acumulação de neve nas vias, e depois também facilita a limpeza. E noutras situações de tempo seco, mas frio, em que temos vias em que há pontos sombrios, que há acumulação de gelo ou geada, e também, por uma questão de precaução e minimizar esses efeitos, também é colocado sal. Temos também uma lâmina de limpa-neves, que também já foi utilizada este ano em duas alturas de queda de neve. Deu bastante jeito, não foi o único meio que utilizamos, mas foi um deles que facilitou muito para garantir a acessibilidade às aldeias de montanha, essencialmente. Temos aqui um exemplo de atuação, e aqui, não sei se o vídeo quer abrir. Sim. Aqui foi ocupada uma via numa aldeia onde há bastante restauração, e aqui estava a limpar um parque de estacionamento que é utilizado para os frequentadores desses restaurantes. Em termos de equipamentos de sinalética e de combate a incêndios, prevenção, portanto, temos também, foram adquiridos e distribuídos, alguns deles pelas tais unidades locais de proteção civil. Concluindo, a execução deste projeto terá inúmeros benefícios, destacando a melhoria da segurança pública, a capacidade de resposta e a eficiência das equipas de proteção civil, resultando numa proteção mais eficaz das comunidades locais,
fortalecimento da governança em gestão de riscos e capacitação e envolvimento da população. O projeto é também fundamental para garantir a segurança da população de Cabeceiras de Basto, através de prevenção de riscos ambientais e mitigação de desastres naturais, proteção da vida humana e de bens materiais, incluindo infraestruturas críticas e áreas florestais, promoção da coesão territorial ao investir em regiões rurais e vulneráveis. E era isto que tinha para apresentar, depois estarei disponível para qualquer esclarecimento adicional que pretenda. Muito bem, muito obrigado ao Sr. Vice-Presidente António Ribeiro. É muito interessante este projeto que nos trouxe aqui de Cabeceiras de Baixo da abordagem que foi seguida em termos desta melhoria, né, daquilo que possa ser a articulação da proteção civil com a prevenção de riscos. E, portanto, percebeu-se perfeitamente qual é a estratégia que está subjacente. Eu iria agora passar então a palavra ao município de Guimarães, e pedir a intervenção de Daniel Estebainha, que é o coordenador municipal da Proteção Civil, que nos irá apresentar aqui o projeto Proteção Civil Inteligente, Capacitação e Monitorização Avançada, que nos parece também que deverá ser um projeto muito interessante para relevar o papel das tecnologias e da inovação naquilo que possa ser a transformação das operações de proteção civil, ou seja, uma aposta mais consistente na monitorização em tempo real e da análise de dados, de modo a reforçar aquilo que são as competências também técnicas, enquanto pilar de resposta mais eficaz, mas sobretudo mais informada e, portanto, que em termos de eficácia de resposta também haja aqui contributos expressivos para a tomada de decisão cada vez mais informada e, portanto, penso que pode ser também um projeto muito interessante. Faz favor, Muito Daniel. bem, Muito obrigado. muito bem, obrigado a todos e dar-vos parabéns também aqui ao Sr. Vice-Presidente de Cabeceiras. A minha missão está mais fácil agora a seguir a sua apresentação, considerando que já elencou aqui maior parte até da Estratégia Nacional da Proteção Civil Preventiva, alguns objetivos, porque na verdade ahm, das operações e das candidaturas que nós fazemos, todas elas encaixaram nestes princípios, e no fundo vou aqui também acabar por repetir algum deles. De qualquer das formas, dizer que obrigado também pela oportunidade para o município de Guimarães apresentar esta mesma candidatura. Para nós é sempre um gosto também partilhar estas nossas, que nós entendemos que sejam boas práticas e esperemos que sejam e que os outros também possam usufruir daquilo que nós vamos fazendo, porque na verdade nós também assim o fazemos, também vamos buscar aos outros aquilo que são as boas práticas e usamos também essas mesmas. A apresentação consistirá então nestes 4 tópicos. Fará sentido olhar aqui também para aquilo que é a visão estratégica do município de Guimarães enquanto proteção civil, depois o enquadramento da candidatura, as operações ou as atividades desta mesma candidatura e depois no final os resultados e o impacto esperado. No que diz respeito então à nossa candidatura, nós aqui no município de Guimarães temos esta visão estratégica para uma proteção civil muito direcionada para o cidadão, e este é o nosso grande chavão no que diz respeito ao Serviço Municipal de Proteção Civil. Queremos que o município de Guimarães seja então um município mais resiliente, consciente dos riscos existentes e capacitado de infraestruturas e serviços organizados, para minimizarmos os efeitos de um eventual acidente grave ou catástrofe, velando sempre pela proteção dos cidadãos, apoiado também em instrumentos de informação e preparação, com o contributo de todos os atores ou agentes de proteção civil municipal. Isto depois, nós convertemos esta nossa visão em 2 objetivos estratégicos essenciais. O objetivo estratégico número 1, que é aperfeiçoar as capacidades de avaliação de risco, de alerta e de aviso, e com vista a reforçar os níveis de prontidão e mobilização de meios e recursos de proteção civil e socorro, e incluir também aqui a sensibilização e a autoproteção dos municípios. E como segundo objetivo estratégico, no fundo, reforçar os mecanismos de articulação e coordenação institucional para fazer face a situações de acidente grave ou catástrofe. Esta é então a nossa linha orientadora para tudo aquilo que são as operações de proteção civil e, efetivamente, esta candidatura ela, foi bastante relevante para nós, porque conseguimos dar seguimento à nossa linha, à nossa visão estratégica e dando seguimento e dando cumprimento aos nossos objetivos estratégicos também. Conforme já referi anteriormente, pronto, isto encaixa aqui no Aviso Norte de 2024-41,
mais concretamente ali na proteção contra o risco de incêndios. Definimos 5 operações estruturantes, com um objetivo central de fazer aqui uma transição para um modelo de proteção civil inteligente, proativo e baseado em dados, também reforçando a resiliência do território. No que diz respeito ao investimento total, estaremos a falar na ordem dos 350 mil euros, aqui dividido por estes dois valores, no valor elegível através do FEDER e o restante pelo investimento próprio do município. No que diz respeito ao cronograma global, iniciamos uma das tarefas que nós elencamos aqui na respectiva operação, ela já tinha iniciado no último trimestre de 2024 e contamos concluir até aqui ao quarto trimestre de 2026. No que diz respeito então às operações que nós fizemos, uma delas é a aquisição e o reforço da nossa capacidade de monitorização com equipamentos drone. E isto foi muito fruto daquilo que nós aqui no Guimarães já tínhamos drone, mas tínhamos vindo a ser solicitado muito apoio técnico a outras operações, e então decidimos efetivamente avançar com uma evolução da capacidade técnica com os drones e pensar aqui enfim, abrir mais os horizontes e adquirir aqui drones e sensores com mais capacidade para conseguirmos dar resposta àquilo que são a prescrição dos objetivos da Proteção Civil, mas também dar resposta àquilo que os outros serviços técnicos do município pedem ao Serviço Municipal de Proteção Civil. Então, aqui a ideia foi também reforçar a nossa capacidade de monitorização em tempo real, inclusive apoiar operações de busca e salvamento, realizar também mapeamento, seja em 2D ou em 3D, de áreas afetadas ou até de equipamentos que possam ser afetados, equipamentos ou edifícios que possam ser afetados. Como já sabemos, a facilidade de mobilizarmos um drone para locais de difícil acesso tem sido a vantagem intrínseca associada aos drones e efetivamente já tivemos aqui boas práticas com a utilização de drones, inclusive durante o verão do ano passado fizemos logo ali algum apoio à vigilância florestal com recurso ao drone já existente. Conseguimos também até localizar e apoiar na mobilização de meios durante um incêndio florestal em que conseguimos a mobilização em menor curto tempo, que é esta que aparece agora. Conseguimos também apoiar depois com a mobilização de drone até ao local e com o apoio da Câmara Térmica, colaborar com a mobilização dos meios para o local em concreto. Relativamente a outras atividades também já realizamos com o mesmo drone. Por agora, aliás, em fim de janeiro, para a altura das cheias que tivemos, andamos também a monitorizar em tempo real a subida do leito do Rio Ave, em zonas mais críticas e lá está, de difícil acesso, e conseguimos também ter bons resultados com esta mesma monitorização. Inclusive também apoio aos agentes de proteção civil, que lá está, voltou também a ser muito útil o equipamento, e não só numa perspectiva de atuação em operações de proteção e socorro, mas também em operações de prevenção a eventos, em que tivemos aqui também uma monitorização permanente com imagens a serem transmitidas em tempo real para o posto de coordenação de evento, onde tínhamos todos os agentes de proteção civil também a acompanhar a mobilização dos participantes naquele evento e com uma mais fácil mobilização também dos agentes de proteção civil para as mesmas ocorrências que pudessem acontecer durante o evento. Não obstante, também partilhar aqui já um trabalho realizado com imagens, com um trabalho em 3D já realizado aqui para o município, com recurso também ao equipamento adquirido, que também já produziu efeitos e já foi bastante solicitado outros trabalhos no decurso deste trabalho que já fizemos, desta operação que já fizemos. Pronto, avançando aqui para outra
para outra operação da candidatura, decorrente também de uma necessidade que nós tínhamos, que seria, não referi anteriormente, mas obviamente também está perfeitamente enquadrado com aquilo que são os objetivos estratégicos para a proteção civil preventiva, que a atividade anterior também assim o é. Neste caso, na aquisição de um veículo de coordenação e um reboque operacional, o município de Guimarães, o Serviço Municipal de Proteção Civil, já tem um veículo, mas precisava de ser aqui requalificado, melhorado para ter mais capacidade de carga. Então a ideia foi juntarmos aqui um conjunto de três momentos nesta só operação e basicamente visa a aquisição de um veículo de coordenação, o melhoramento ou a adaptação de um veículo já existente para ficar mais capaz de transportar equipamentos necessários, e também a aquisição de um reboque para ser multifacetado, seja para mobilização dos equipamentos para montagem de zonas de concentração e apoio à população, seja para mobilização de grades de material de sinalização que possa ser necessário, seja de uma forma preventiva, seja inclusive até de uma forma já efetiva para operações de proteção e socorro que estejam em curso, mas identificamos isso como uma necessidade. Obviamente estas não são as imagens finais porque ainda está em curso esta atividade. Estamos à espera da entrega dos respectivos equipamentos, que contamos que seja até ao final de abril, que é o que está em curso nesta mesma operação. Outra das atividades que também realizamos e que já está concluída foi a aquisição de um sistema de sensorização para cheias e inundações. Ela foi concluída a 29 de dezembro de 2025 e praticamente um mês depois tivemos um uso efetivo desta mesma plataforma, e eu acho que só por si está logo respondida à vantagem da aquisição desta plataforma e, enfim, a tudo aquilo que é as ferramentas de apoio à decisão e tudo aquilo que é as medidas preventivas que nós possamos ter. E eu creio que até nas imagens seguintes será mais fácil até de entendermos esta mesma aplicabilidade. À esquerda temos uma imagem do dashboard em condições normais, assim se pode dizer, e à direita temos então o dashboard já em uso, em que temos até, eu creio que é perceptível, mas alguns ali, aquelas bolas vermelhas e amarelas são efetivamente sensores que estão ativos, são sensores que naquele momento estavam a fazer a leitura da lâmina da água no rio Ave e preventivamente conseguimos então fechar umas quantas estradas, inclusive é uma ponte bastante importante que temos sobre o Rio Ave, de forma preventiva para não afetar pessoas e bens, obviamente. Esta operação, na verdade, consiste numa aquisição de um conjunto de sensores, sejam eles estações meteorológicas, sensores de leitura de lâmina de água e sensores de inundação, e isto aqui, seguindo aqui a lógica das imagens da esquerda para a direita, e que quando o nível da água subir, nós recebemos preventivamente notificações e fazemos ações associadas a esta mesma, dependendo do sítio que for, obviamente, mas fazemos as ações necessárias nos locais, seja cortes de estrada, seja indicação com reforço a sinalética de que a área é ou está sujeita à inundação e indicação às pessoas para não se aproximarem desse mesmo local. Associada a estas imagens, não temos ainda aqui, mas teremos também a referida ponte que vos estava a indicar, nós teremos também a complementariedade com reforço a semaforização daquela ponte, que enfim, mesmo em situações normais ela já tem bastante circulação, então vai ter semaforização para controlar a movimentação de veículos nos dois sentidos, mas vai estar interligada a esta sensorização exatamente para, caso a ponte fique inundada, obviamente vão ficar os dois semáforos vão ficar vermelhos nos dois sentidos, por forma a que as pessoas não atravessem a ponte e não se sujeitem ao risco de inundação.
Nas imagens seguintes, temos aqui, e eu creio que as duas imagens à direita dá perfeitamente para perceber o nível da água que nós temos. O sinal muito pequenino que nós vemos aqui, apenas a parte superior do sinal, é exatamente o mesmo sinal que na imagem do meio se encontra perfeitamente visível com a placa de trânsito a pesados. Obviamente aqui o sensor estava inundado, estava completamente submerso, mas para dizer que conseguimos preventivamente, aqui com a imagem à esquerda, com esta informação da subida do nível do rio, conseguimos preventivamente ir àquela ponte e, obviamente, mais atrás fizemos o fecho desta ponte, com vista a que ninguém alcançasse esta mesma estrada. No que diz respeito aqui a outra operação, eu partilho convosco que esta operação efetivamente está aqui, porque foi esta operação que nós nos propusemos no início da candidatura. De qualquer das formas, nós já estamos a fazer a reprogramação para esta mesma candidatura, ou para este objeto, digamos assim. Inicialmente nós tínhamos identificado esta como uma mais-valia, mas considerando que com o drone que adquirimos e com os sensores que conseguimos mobilizar através do drone, nós entendemos que temos capacidade interna para fazer esta operação, para conseguirmos aqui produzir mapas, produzir aqui leituras de vertentes, associá-las inclusive aos dados das estações meteorológicas adquiridas no sistema de inundação, de previsão de inundação, de cheias e inundações, aliás, que no fundo esse sistema também contempla estações meteorológicas e, na verdade, com estes dois equipamentos, com estas duas operações já realizadas, nós vamos conseguir ter capacidade interna para darmos seguimento a este objetivo desta mesma operação. Portanto, vamos reprogramar esta operação desta candidatura numa outra temática direcionada até para as ações de sensibilização e informação pública. Mas pronto, de qualquer das formas, esta teria sido aquilo que nós identificámos no início como uma oportunidade, criarmos aqui um algoritmo, com base até em algoritmo de machine learning, termos o mapeamento do território. Aqui, no fundo, estas são as imagens de conceito, em que a ideia seria termos aqui o território colorido e isto traduzia-se aqui num mapa de risco para deslizamento de vertentes. Embora, como referi, nós provavelmente vamos avançar já com a execução deste mapeamento com recurso aos equipamentos internos que agora já possuímos, e aí sim vamos então reprogramar a candidatura nestes cerca de 25 mil euros, vamos reprogramá-los para a execução de programas de sensibilização e informação pública. E por último, realizamos também a aquisição de equipamentos de sinalização e minimização de riscos. Fazendo só aqui enquadramento, o município de Guimarães tem um conjunto de 48 juntas de freguesia à data da candidatura, porque agora já passamos para 55 juntas de freguesia com a desagregação de algumas e efetivamente temos aqui uma necessidade de que as juntas de freguesia nos apoiem naquele primeiro momento de sinalização dos locais. E então distribuímos às juntas de freguesia um conjunto de barreiras, fitas de balizamento, cones e outros equipamentos, com vista a que eles pudessem dar esta primeira resposta. A verdade é que nós temos também aqui em curso já realizamos um guia de apoio à criação para as unidades locais de proteção civil e, no fundo, desafiamos as juntas de freguesia a que criem as suas unidades locais de proteção civil, portanto, criamos esse mesmo guia e, na verdade, com base até naquilo que são os objetivos estratégicos da Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva, vamos ao encontro desta, que é a criação de um programa de apoio à criação das unidades locais de proteção civil ao nível das freguesias e entendemos que estes equipamentos também seriam certamente uma mais-valia e admitamos, às vezes é mais difícil a junta de freguesia ter acesso a candidaturas ou mesmo até à aquisição de equipamentos, portanto fizemos nós essa centralização da despesa com apoio desta mesma operação e conseguimos distribuir equipamentos às juntas de freguesia para nos darem apoio nestes momentos.
Para finalizar, no fundo aqui uma compilação dos resultados e do impacto esperado. A nossa área florestal, falamos na ordem dos 11 mil hectares. Incluímos aqui a Montanha da Penha, que está em processo para classificação como paisagem protegida. Em termos de habitantes beneficiados, obviamente referimos aqui a totalidade dos habitantes do nosso concelho, e depois como elementos catalisadores aqui associados à própria candidatura, à proteção patrimonial, temos o Centro Histórico e a Paisagem Protegida da Penha. Aqui a questão de termos um modelo preditivo associado ao facto de analisarmos mais de 20 fatores dinâmicos na perspectiva dos deslizamentos, e agora inclusive com toda a sensorização que temos e capacidade de mobilização através de drone, para o mapeamento 2D e 3D, mas também são muitas as informações que conseguimos compilar e ter acesso e partilhar até com outros serviços técnicos aqui do município, a rede de sensores que temos, a mobilização, a mobilidade tática, e também a descentralização, no fundo, partilhando aqui e disponibilizando às juntas de freguesia os equipamentos para que eles nos apoiem nessas tarefas da Proteção Civil, e, obviamente retomando aqui ao princípio, que é com a ideia, com o foco de que Guimarães queremos que seja um município mais resiliente, preparado e inteligente também na gestão de riscos. E era isto que tinha para apresentar. Obrigado, e qualquer dúvida estarei também a dispor para o que entenderem. Muito bem, muito obrigado, Daniel. Uma experiência esta operação, esta candidatura com múltiplas operações, no fundo é a perspectiva de ter uma resposta o mais eficaz possível e, portanto, com muita informação técnica de monitorização e muitos dados que permite realmente uma tomada de decisão mais informada e uma resposta cada vez mais eficaz. Finalmente ia passar então a palavra ao Senhor Vice-Presidente José Teixeira, do município de Vila Pouca de Aguiar, que nos irá dar a conhecer o projeto também que desenvolveram, reconversão de Casa Florestal em Centro de Apoio à Floresta, Proteção Civil e Ambiente. No fundo, uma iniciativa que permite aliar aquilo que é, por um lado, a recuperação do património existente e, por outro lado, criar aqui uma infraestrutura de apoio operacional, no fundo, sempre na perspectiva de reforçar a capacidade, seguramente, local de intervenção e assegurar uma maior proximidade às comunidades e ao território. Portanto, também muito obrigado pela presença e pela exposição que irá fazer. Muito obrigado. Eu é que agradeço, agradeço para já o convite que nos foi formulado, tanto que nos permite então nós apresentarmos este projeto, que muito nos orgulhamos, algo simples, mas que tem um grande significado e pode ter uma grande importância para as populações locais, para a funcionalidade que nós pretendemos tornar com este edifício. Também agradecer a esta iniciativa e todas as ações que estão subjacentes a estas temáticas, tanto que permitem a nós um aumento do nível de conhecimento, criar novas dinâmicas e também a partilha de experiências entre os participantes. Portanto, eu vou partilhar então a minha tela. Só um bocadinho. Ok. Julgo que já estarão a ver neste momento. Já estamos a ver? Sim, perfeito, perfeito. Ok, então, muito obrigado então. Portanto, isto trata-se, como vocês podem ver nesta imagem, é esta reconversão da Casa Florestal da Dagoi, portanto, uma povoação pequena que nós temos, uma aldeia. Portanto, o município de Vila Pouca da Guiara recebeu, portanto, no âmbito dos acordos de transferência das competências da gestão do património imobiliário público, portanto, sem utilização, portanto, aquele património devoluto do Estado. Portanto, nós, Vila Pouca da Guiar faz parte de um conjunto são mais de 19 municípios que receberam do Estado alguns patrimónios que estavam devolutos. A cerimónia de assinatura, portanto, foi em dezembro de 2025, em Sintra, contou com a presença da nossa Presidente, a doutora Ana Rita Dias, em representação do Governo, tanto do Ministro das Infraestruturas e Habitação, o doutor Miguel Pinto Luz, e do Secretário de Estado do Tesouro das Finanças, João Silva Lopes. Portanto, o objetivo foi, tanto reconverter o imóvel no Centro de Apoio à Floresta, Proteção Civil e Ambiente. Isto fazia, por uma parte, tanto um investimento
mais de 152 mil euros, que foi financiado em mais de 106 mil euros, através do Fundo Europeu, tanto o FEDER, ao abrigo do Programa do Norte 2030. Portanto, o Vila Pouca da Iara era o promotor, portanto, deste programa, portanto, foi destinado à reconstrução desta casa, portanto, que já pré-existente, portanto, e o objetivo principal foi capacitar, portanto, e acolher um espaço para a Proteção Civil, um espaço operacional para a Proteção Civil, e, portanto, e está perfeitamente alinhado com com as prioridades regionais, portanto, quer a capacitação, portanto, quer para a redução do risco dos incêndios florestais, o reforço da segurança das pessoas, do que é dos bens, do património também. Portanto, isto em como foi enquadrado numa base, portanto, é o princípio, portanto, no Vila Pouca da Guiar, nós estamos no coração de Trás-os-Montes e enfrenta muitas vezes estes riscos causam efeitos nefastos e muito significativos nas nossas populações. O principal, portanto, os incêndios florestais, cada vez é maior o número e cada vez são incêndios maiores, portanto, mais devastadores e ao inverso, também condições adversas que temos, tanto a presença da neve e do gelo que frequenta em todos os invernos. Portanto, nós, os habitantes locais, costumamos dizer que temos 9 meses de inverno e 3 meses de inverno. Portanto, os 3 meses de inverno com verões quentes, secos e prolongados. Temos também, portanto, nós somos uma região que a atividade principal portanto, são as pedreiras, e, portanto, temos alguns transportes de inertes e os subprodutos com uma perigosidade também sempre a rondar as nossas estradas. E temos uma área florestal enorme, bastante grande, que ocupa a maior parte do território do nosso concelho e, portanto, e todos os riscos estão associados a estas características que nós temos então tornou-se essencial nós centralizarmos das vilas, portanto temos 2 vilas, e descentralizar mais para os espaços com uma maior densidade florestal e que também são territórios mais vulneráveis aos incêndios, portanto, e a Dagoi faz parte ali da zona do Vale do Tâmega, portanto, permitindo uma prevenção maior e um acesso mais rápido a qualquer acidente ou incêndio que por aí possa deflagrar. Portanto, para responder a estes desafios, o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil já foi reforçado portanto, é responsável por planear as operações para a prevenção dos riscos coletivos e proteger também as populações e os bens em situações de emergência. Portanto, neste mapa nós podem verificar, portanto, temos ali 2 aglomerados urbanos muito pequenos, 2 aldeias, mas o que se nota perfeitamente é o território agroflorestal que predomina em quase toda esta região. Neste mapa de perigosidades, portanto, o risco muito baixo ou baixo só em algumas áreas, o que predomina mesmo é o risco médio alto e muito alto, no que respeita aos incêndios. Portanto, isto tudo foi uma conjetura que fez-nos planear utilizar este meio com este fim, com este objetivo da, da proteção civil estar descentralizada. Então tínhamos planeado então fazer uma requalificação então deste edifício que inclui para além de melhorias infraestruturais e sustentáveis, também tecnológicas, porque no meio do mundo, problema a palavra, mas pronto, no meio do campo, a Proteção Civil precisa ter equipamentos, meios, redes Wi-Fi, portanto era preciso equipar uma casa florestal com meios que inicialmente não estavam previstos ter. E desta forma, para permitir uma maior operacionalidade de articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil, as estruturas municipais e supramunicipais, como o CDOS. Este espaço, ao ser descentralizado, vai reforçar a monitorização do território, a resiliência local e a eficácia também das ações de prevenção e de sensibilização junto destes pequenos aglomerados urbanos que estão mais próximos deste edifício. Mas também, ao mesmo tempo,
esta requalificação permite também, portanto, foi e pretende-se que esta reconstrução vai incentivar as intervenções no património, sempre com uma perspectiva, uma base, numa arquitetura sustentável e também de respeito pela pré-existência, portanto, o prédio que já existia, manter as mesmas características. Este foi, portanto, é a Casa Florestal da Dagoi, portanto, como no estado em que se encontrava, não está num estado de voluto, mas pronto, num estado deprimente ou semi-deprimente, como possam achar. Portanto, divisões muito pequenas, diminutas, excesso de umidade, infiltrações. Portanto, foi assim que elas foram construídas na altura, era para um fim, e agora nós pretendíamos manter as mesmas características, mas dar outra funcionalidade a esta casa. Portanto, aquilo que percebemos então que tínhamos que, ao transformar esta casa, mantínhamos as características exteriores, mas o layout exterior nós teríamos que reformular para para que se tornasse um espaço operacional, portanto, e algumas das funções eh, anteriores fossem indispensáveis e pudéssemos agora incluir, portanto, e pudessem ser substituídas por outras zonas mais funcionais. Portanto, e neste layout, como vocês podem ver, portanto, na parte inferior, portanto, estão situadas a zona dos dormitórios, e na parte superior, portanto, a zona dos sanitários. Estes sanitários também, um deles já preparado para acessibilidade, portanto, com pessoas com cadeira de rodas. No layout, portanto, na parte, portanto, a cozinha tem aquele sistema de open space, portanto, a cozinha juntamente com a sala de convívio, e mais à direita também, a respeitar as acessibilidades, portanto, tínhamos ali uma rampa para ser acessível a todos. Era muito importante esta parte, este layout, principalmente a zona dos dormitórios separada, para nas fases em que as brigadas e outros agentes operacionais no terreno possam ter um sítio para pernoitar ou descansar, portanto, sempre que for assim necessário. Esta é a parte exterior, portanto, que nós respeitamos, podemos observar os alçados, portanto, vamos manter toda a característica existente. A única alteração que tem, portanto, o acesso à casa era por umas escadas e agora, como podemos reparar no alçado sul, tem ali uma rampa para as pessoas portadoras para melhorar as acessibilidades, para quem precisa de alguém que for portador de cadeira de rodas. Portanto, foi o respeitarmos o espaço existente, a casa existente e dar-lhe atribuir-lhe uma nova funcionalidade, quando foi esta a grande, aquilo que se pretendeu, portanto, um serviço mais próximo, proximidade em relação a um espaço vulnerável, mas também mantermos e respeitarmos a pré-existência que já tínhamos. E muito obrigado então, foi esta, portanto, a nossa apresentação. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito interessante também esta experiência num território marcado por este contexto de perigosidade bastante elevada. Eu ia agora abrir então a nossa sessão, caso queiram ainda temos 5 minutos de sessão aberta. Se algum dos participantes quisesse colocar algumas questões aos nossos oradores, algum esclarecimento adicional relativamente àquilo que foram as exposições feitas. Penso que elas foram bastante explícitas e muito interessantes sobre aquilo que se está a fazer em diferentes cenários geográficos, mas também em diferentes contextos do nosso território, com problemas e riscos muito diferenciados. Mas deixa agora aberto um momento para qualquer questão que queiram fazer. Não sei se é só levantarem a mãozinha ou então tomarem logo a iniciativa de colocar a questão. Aparentemente. É sempre difícil começar a dar o pontapé de saída, ou então é bom sinal que as apresentações foram bastante esclarecedoras e ninguém tem dúvidas. Não sei se algum dos participantes quer tomar a palavra. Bom, aparentemente parece que não.
Sendo assim, pronto, da minha parte, gostaria muito de deixar uma palavra de grande elogio pelas apresentações e pelo trabalho que estão a fazer no terreno. Efetivamente, conforme referi no início, estamos a viver um contexto de mudança climática e, portanto, esta frequência e a intensidade destes eventos que têm assolado e que se irão acentuar nos próximos anos requerem cada vez mais uma melhor capacitação técnica e organizacional. Temos que evoluir também e, portanto, recorrermos a a dimensão tecnológica para responder à complexidade de riscos que temos e, portanto, dos casos que aqui foram apresentados reforçam essa perspectiva dos avanços tecnológicos e até que ponto é que podemos utilizá-los da melhor forma para ter mais dados, melhorar a nossa monitorização e o apoio à decisão e, portanto, penso que aqueles exemplos que aqui nos trouxeram, independentemente do contexto geográfico em que ocorrem, são efetivamente lições de experiência e boas práticas que seguramente outros municípios também, após estas apresentações e após o conhecerem com detalhe estas mesmas intervenções, seguramente poderão também fazer um caminho relativamente próximo deste. Da minha parte, resta-me então agradecer-vos a todos, aos oradores, sobretudo, a participação e os ensinamentos que nos trouxeram, e agradecer também a todos os participantes na sessão, que seguramente foi também muito rica e interessante para todos. Muito obrigado a todos e um bom resto de dia para todos e bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Também só Obrigado. queria agradecer a todos. Queria só deixar aqui o lembrete que a próxima sessão, a quinta sessão, irá acontecer no dia 27 de maio. Está bem? Depois eu envio tudo novamente. Muito obrigada a todos por terem participado aqui nesta sessão e também um especial obrigado aos oradores e ao moderador aqui por aceitarem o convite da associação. O resto, boa tarde. Muito Boa bem, muito tarde. obrigado. Obrigado. Boa Boa tarde, tarde, muito doutor. obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.